Estou de volta para, junto com você, analisarmos o seminário Israel Antiga e Moderna. Você está no canal Mais Uma Voz. E eu sou Roberto Matheus da Costa. Se você ainda não me conhece, esse é o meu nome. E eu sou apenas mais uma voz. Não sou pastor, não sou profeta, não tenho pretensão de ser nada. Apenas mais uma voz para apresentar a você assuntos de extrema importância. Portanto, eu lhe digo que se você ainda não assistiu desde o início esse seminário, faça isso. Acima aí da minha cabeça tem uma bolinha com a letra I, um card interativo aqui do YouTube, para que você acessando tenha então aí a possibilidade de assistir desde o início esse seminário e assim aprender do que nós estamos tratando aqui. Nós paramos neste slide aí no último vídeo e vamos prosseguir a partir daqui. Estávamos analisando aí o perigo das associações entre religiões, especialmente no que tange a Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa nova organização adventista que é diferente daquela que Deus instituiu no passado. É uma organização com doutrinas diferentes, com logotipo diferente, como já analisamos, com inárias diferentes, com livros diferentes, de uma nova ordem. E tudo isso tem feito com que essa igreja tenha se distanciado da luz que Deus concedeu a ela. O próximo slide, nós vamos ver mais uma comparação aí entre o antigo Israel e a moderna. Em Isaías 2, verso 6, na Bíblia da Sociedade Britânica, nós temos o seguinte: pois tu, Jeová, rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porque estão cheios de costumes do Oriente, olha, e são agoureiros, como os filisteus, e fazem alianças com os filhos dos estrangeiros. Olha que interessante. Então nós temos aqui um verso que fala que Jeová ele rejeitou o seu povo. Por que ele rejeitou o seu povo? Porque eles estavam cheios de costumes dos povos do Oriente. Agoureiros, para quem não sabe, agouros é aqueles que fazem adivinhações, previsões, né? Encantamentos, enfim. E eles estavam metidos com essas coisas, estavam fazendo aliança com os filhos dos estrangeiros, coisa que Deus havia proibido eles de fazerem. Será que o moderno Israel está longe disso? Vamos ver. Qual foi a advertência ao moderno Israel? Não podemos endossar envolvimento algum em ecumenismo, nem espécie alguma de associação com a moderna Babilônia. Não se unam os atalaias sobre os muros de Sião, com os que estão a tornar de nenhum efeito a verdade como ela é em Cristo. Não se juntem a eles a confederação de incredulidade, papismo e protestantismo. SDA, Bible Comentário, né, que é o Seventh Day Adventist Bible Comentário, que é o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 4, página 1141. Mas talvez você pode perguntar, não, a Igreja Adventista não está unida com as outras religiões, ela é a única que não vai se unir, ela vai se opor à união das igrejas, ela vai pregar a verdade até o fim dos tempos. Será? Se você pensa assim, eu estive enganado como você. Mas eu comecei a perceber que, de fato, o que eu pensava que seria uma realidade na história da Igreja Adventista de não se unir com as outras, era de fato uma ilusão. Era de fato algo que não estava escrito em lugar nenhum.
quando nós lemos que a igreja ela se manteria firme até o fim e tudo mais, ali está falando da igreja espiritual de Deus, aquela que realmente Deus sustentará até o fim dos tempos. Não uma organização, não um povo. Pelo contrário, já analisamos aqui inúmeros textos que vêm mostrando que a igreja ela se uniria com o mundo, que ela se corromperia, que ela permitiria entrar heresias no meio dela. E vamos mostrar aqui como isso tem acontecido a partir de agora. Já mostramos algumas coisas, mas a partir de agora vamos mostrar coisas ainda maiores. Foi dito aí pelo Dr. John Grass, que foi o Relações Públicas aí da IASD, mundialmente, né? Hoje já saiu de cena, mas na época dele ele disse o seguinte, através desse livro aí: é importante apresentar uma imagem positiva da nossa igreja para a mídia e as autoridades. Infelizmente, ainda há alguns entre nós, ou que estavam entre nós, que são fanáticos e extremistas. Discussões sobre Fé e Liberdade, página 80, CPB 2009. Esse livro, meus amados, ele foi entregue apenas a alguns pastores da Associação Paulistana lá em São Paulo. Apenas alguns pastores receberam esse livro. E nele, este homem diz coisas absurdas, algumas das quais já mostramos aqui. A outra é essa. Então nós percebemos que a moderna Israel, a moderna Igreja Adventista, que é uma nova organização diferente daquela que Deus instituiu no passado, ela está se preocupando com uma imagem positiva. Perante quem? Perante seus membros? Perante Deus? Não. Ela quer ter uma imagem positiva diante da mídia e das autoridades. Só isso. E ainda está taxando de fanáticos e extremistas aqueles que estão apontando a necessidade de reforma. Então, meus amados, não espere que vai haver reforma dentro da igreja, porque esses homens não estão preocupados em reformar para o correto. Pelo contrário, eles querem reformar a igreja e já reformaram para o que é errado. Já mostramos aqui nesse seminário várias mudanças, várias reformas que foram feitas para o mal. E agora estamos vendo as consequências. Por exemplo, ora é uma importante ação dessa igreja que quer apresentar uma imagem positiva para a mídia e as autoridades. No ano seguinte, em 2010, ao ano que aquele livro foi escrito, que foi no ano de 2009, veja essa propaganda do mutirão de Natal, que foi transmitida pela Rede Globo. Mas a fome, pobreza e miséria continuam atingindo mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e 30 milhões no Brasil. Seu amor e compaixão podem mudar esta história. Participe do projeto Mutirão de Natal, doando alimentos, roupas e calçados. Acesse www.mutirãodenatal.org.br. Faça a diferença. Solidariedade, a gente vê por aqui. Então nós vemos aqui uma igreja que está mostrando as suas boas ações, contrariamente àquilo que Deus diz que deveria ser feito. Quando a gente desse alguma esmola, a mão direita não precisava saber o que a esquerda estava fazendo. E ela aqui, isso é apenas um exemplo de vários que ela mostra no seu próprio canal, na Novo Tempo, do bem que ela está fazendo às pessoas. Então ela está se preocupando com uma imagem, ela quer apresentar uma imagem positiva. Vamos a mais uma demonstração disso aqui através desse vídeo. A cidade de Barretos, no interior de São Paulo, é conhecida pelos rodeios, né? Mas esta semana o evento é diferente.
que para receber os convidados foi montada uma nova cidade. O parque onde acontece a festa do Peão de Barretos virou uma cidade com mais de 35 mil pessoas que chegaram da América do Sul, África e até da Ásia. I'm a missionary in Mongolia. É o Campuri, uma espécie de Olimpíada com apresentações e competições que acontece a cada 10 anos. É o maior encontro da Igreja Adventista já organizado no Brasil. Aqui foram construídos supermercado, farmácia e até um hospital só para atender os visitantes. O grupo de médicos voluntários presta assistência dia e noite. Tem mais 7 postos de saúde e 10 ambulantes para remover os doentes. A Lan House, também construída no parque, só perde movimento para o shopping center, que recebe 12 mil adolescentes por dia. A livraria passa o dia assim, lotada de clientes. Durante os 5 dias do encontro, não tem como levar todo mundo para hotéis e pousadas. A alternativa é abrigar toda essa gente em acampamentos como este. De cima, a imagem de uma cidade de lona, com mais de 10 mil barracas espalhadas pelo Parque do Peão. São 2 milhões de litros de água por dia para banho e uso sanitário. Nessas fileiras de canos e pias, voluntários lavam panelas e preparam verduras para um apetite enorme. 1000 cozinhas espalhadas por todos os cantos. No fim do dia, 55 toneladas de alimentos consumidos nos acampamentos e restaurantes. É uma cidade maior do que muitas cidades do Brasil. Nós temos 5.565 cidades no Brasil e essa cidade é maior que 4.698 cidades do Brasil. Quem veio de pequenas cidades até se perde desse lugar que surgiu do nada, com toda essa estrutura. Eu cheguei lá no meu acampamento e pensei que era só ali. Depois que eu fui conhecendo aí, eu vi que era muito grande e muito legal, cara. Uma imagem positiva perante a mídia e as autoridades. Olha que interessante, né? E aí os membros da igreja mostram essas coisas e ficam orgulhosos. Ah lá, minha igreja passou no Jornal Nacional. Gente, será mesmo que a igreja tem algo a que se orgulhar? Prova incontestável de envolvimento ecumênico da IASD. É também reconhecido que temos relacionamentos com outras igrejas cristãs, os quais esperamos que sejam melhorados no futuro. Mas queremos evitar deixar os fanáticos ou os grupos dissidentes ou apocalípticos criarem confusão e projetarem falsas imagens da igreja. Discussões sobre Fé e Liberdade, página 81, CPB 2009. É por isso que quando nós nos levantamos, meus amados, na Igreja Adventista, mostrando as mudanças que ela fez e que algumas doutrinas que ela está ensinando estão erradas, eles nos cortam da igreja, porque eles querem evitar que os fanáticos, os grupos dissidentes, projetem falsas imagens da igreja. Mas será que somos nós que estamos projetando falsas imagens da igreja ou a própria igreja que está mostrando a sua verdadeira face? Fica aí a pergunta para a gente refletir, né? É importante apresentar uma imagem positiva da nossa igreja para a mídia e as autoridades, como aquele texto que a gente leu antes. Infelizmente, ainda há alguns entre nós, ou que estavam entre nós, que são fanáticos e extremistas. Então nós vemos aí claramente, meus amados, que a igreja ela vendeu a sua fé por causa da imagem. Ela se preocupa mais com a imagem do que com o conteúdo. Ela se preocupa mais com o rótulo, com a aparência, do que com o conteúdo. E aí as igrejas adventistas estão em parceria com os protestantes. Como nós vemos aí nesse jornal português, Diário de Notícias, de domingo 14 de julho de 2002. Confirma a coligação ecumênica da Igreja Adventista, 7º dia.
Comunidades cristãs da Reforma estão a aliar-se. Franceses e belgas são os pioneiros de uma tendência que se generaliza. Então você pode ler aí, ó, a matéria do jornal. Está confirmado. Agora não é só isso, são várias e várias outras matérias que vêm dando ciência disso, né? Por exemplo, esse discurso aí do padre, né? Santo Padre, como eles dizem aí, aos representantes do Conselho Ecumênico, da Conferência Episcopal Polaca e de outras religiões. Aí foi o Joseph Ratzinger, né? Na época o Bento XVI, o Papa Bento XVI, que hoje eles chamam de Papa Emérito, né? Falando aí sobre esse Conselho Ecumênico. No próprio site do Vaticano cita aí, então, a Igreja Adventista como sendo uma das participantes, né? No próprio site do Vaticano, aparecendo aí a Igreja Adventista como sendo uma das participantes do movimento ecumênico. Vamos para o próximo slide, onde nós veremos então mais alguns detalhes a respeito disso. A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros de onde? Os membros da igreja. Os membros da igreja, meus amados. Que igreja que ela estava falando? Nossa igreja, né? Amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele. Ao mundo, né? E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo. E assim fortalecer sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por este poder operador de prodígios. E os protestantes, tendo rejeitado o escuro da verdade, serão também iludidos. Católicos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade, destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e começo do milênio há tanto esperado. O Grande Conflito, página 588, capítulo 36, o maior perigo para o lar e a vida. Será que a Igreja Adventista está de fora? Vamos ver aí nessa visão que a irmã White teve sobre a união com a Igreja Católica. Naquela noite sonhei que estava em Battle Creek, olhando para fora através da janela lateral de vidro e vi um grupo marchando em direção à casa de 2 em 2. Eles tinham uma aparência severa e determinada. Eu os conhecia bem e volvi-me para abrir a porta de entrada para recebê-los, mas pensei que poderia olhar novamente. A cena havia mudado. O grupo agora tinha a aparência de uma procissão católica. Vamos ver o que ela continuou sonhando. Um portava na mão uma cruz e outro uma vara. E ao se aproximarem, o que trazia a vara fez um círculo em torno da casa, dizendo 3 vezes: esta casa está proscrita. Os bens precisam ser confiscados. Eles falaram contra a nossa santa ordem. Olha... O terror dominou-me e corri pela casa, para fora pela porta norte, e achei-me no meio de um grupo, alguns dos quais eu conhecia, mas não ousava falar uma palavra para eles, por temor de ser traída. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 578. Por que alguns que estavam ali no meio dessa procissão católica, eles conheciam, meus amados? A irmã White conhecia, disse que conhecia, porque eles eram da própria igreja dela, naquela época. E ela sonhou que eles se uniriam ao catolicismo numa procissão católica. Olha que interessante. E aqui eu quero mostrar para vocês uma notícia. Eu deixei o link aí abaixo, mas eu fui confirmar recentemente e essa matéria não está mais disponível, tá? Mas na época em que ela saiu, ela trouxe esse título aí, ó: Jovens realizam ato contra a fome na diocese de Colatina, uma cidade próxima aqui onde eu moro, né? Colatina, no Espírito Santo. Neste sábado,
dia 4/12/2010, a juventude do Encontro de Jovens com Cristo da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Marilândia, Diocese de Colatina, promove um ato contra a fome. Este ano o ato é ecumênico e conta com a participação de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os jovens irão percorrer juntos as ruas da cidade, arrecadando alimentos não perecíveis para garantir um Natal farto para famílias em risco social na região. A turma vai começar o trabalho às 7 horas da manhã. Que dia isso? No sábado, olha que interessante, né? Católicos e Adventistas unidos aí no sábado para arrecadar alimentos aí, né? Uma boa causa, né? A turma vai começar o trabalho às 7 horas da manhã e espera contar com a colaboração de moradores e comerciantes. No ano passado foram arrecadados quase 5 toneladas de alimentos. Olha, eles fazem questão de mostrar, né, quanto eles arrecadaram. O ato contra a fome é realizado há mais de 10 anos pelo EJC, né, que é o Encontro de Jovens com Cristo aí da Igreja Católica de Marilândia. É a primeira vez que o trabalho é desenvolvido com a Igreja Adventista. Olha que interessante. Igreja Adventista se unindo com os católicos para fazer o bem às pessoas. Aparentemente é algo muito lindo, né? Um sonho, já pensou? Duas igrejas que eram tão inimigas no passado, agora se unindo para fazer o bem para as pessoas. E esses dias, né, se eu não me engano, foi o ano passado, creio eu, aconteceu uma passeata aqui na cidade onde eu moro, Baixo Guandu, né, onde católicos, adventistas e várias outras religiões estavam aí unidos numa passeata organizada por quem? Pela Igreja Adventista, para distribuir o quê? O livro Esperança para as Famílias, aquele que nós já mostramos aqui. Esperança para as famílias. Até os católicos estavam aí unidos, né? Ajudando a distribuir o livrinho. A visão, o sonho da irmã White realmente está se cumprindo. Adventistas unidos com católicos em passeatas, em eventos, em passeatas de distribuição de livros, né? Em manifestações sociais aí também. Em arrecadação e distribuição de alimentos. As profecias estão se cumprindo, meus amados, e poucos estão enxergando que a Igreja Adventista está totalmente unida com o mundo e com as outras religiões. Se ela estivesse unida para promover a verdade, até que era algo aceitável, teria o meu total apoio. Mas ela está unida na transgressão dos mandamentos de Deus, ensinando doutrinas que são preceitos de homens e se afastando cada dia mais da mensagem que Deus lhe concedeu. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, assista todo o nosso seminário. Se você já assistiu, assista novamente se você não tem entendido. Aguarde os próximos vídeos. Se inscreva aí no canal e ative as notificações para você receber os próximos vídeos. Deixe o seu like ou seu dislike, como você preferir. Deixe seus comentários aí também, se você tem notado que coisas semelhantes a essas têm acontecido. É muito importante que você comente aí abaixo. Se você tem notado aí algumas coisas que têm comprovado essas profecias da união da Igreja Adventista com as outras religiões, né? Na promoção aí de princípios contrários à verdade eterna. E que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.